por isso que a coisa da aposta, ela chama atenção, porque geralmente a gente perde muito mais do que ganha, e as perdas que deveriam ter um efeito punitivo não tem o efeito punitivo que a gente espera nela. Se a pessoa perde e continua apostando, tem alguma outra coisa que está controlando esse comportamento, e não é a aposta, né? E eu acredito que é esse lado afetivo que permeia as apostas, né? Da expectativa de reforço, que às vezes ela inclusive é mais interessante que o próprio reforço. É isso que eu falo, às vezes o cara fica na expectativa de reforço, ele ganha, mas opa, ganhei, estou satisfeito. Ele não tem uma saciedade em relação a isso. Cheguei no meu objetivo de ganho hoje. Não, ele quer continuar naquele... Eu diria que em alguns aspectos a aposta funciona como uma substância. Foi um levantamento feito pelo Banco Central, pelo Bacen, mostrando que dos 12 bilhões destinados por Bolsa Família por mês, 3 pararam dentro das bets. E aí, quando você vai ler o relatório na íntegra ali, justamente a galera mais pobre é a galera que é mais vulnerável a fazer essas apostas. E obviamente a gente entende que na medida em que você vai perdendo dinheiro e continua apostando, imagino eu que dentro desse cenário esteja presente a impulsividade. Aí a pergunta que eu te faço é, você sabe se tem alguma correlação entre nível socioeconômico e controle de impulsividade? Eu imagino que quanto maior é a educação da pessoa, provavelmente mais protegida ela está, porque ela tem mais recursos comportamentais e cognitivos de frear a impulsividade, né? Cara, eu imagino, eu não conheço esses dados, mas eu imagino que tenha em alguns aspectos, né? Mas a gente não pode atribuir à educação ou à formação necessariamente uma melhora do controle inibitório, certo? Você tem pessoas que efetivamente têm uma formação, sabem do dano de uma aposta e vão apostar, certo? Por quê? Porque o que normalmente controla a aposta não é ganhar, é a expectativa de ganho. Se você for ver jogadores compulsivos, eles têm grandes perdas, daí eles jogam e recuperam dinheiro, às vezes até ganham mais dinheiro, eles não param de jogar, certo? Porque é aquele estado de excitação em relação à aposta, de vir o número, de conseguir, ele é efetivamente bastante sedutor, né? E ele acaba controlando o comportamento. Então, não necessariamente o conhecimento vai melhorar a capacidade inibitória, mas óbvio que a pessoa tendo mais formação, ela tem mais recursos para analisar isso, para repensar isso fora do contexto de aposta, mas não necessariamente para inibir esse comportamento, né? Eu trabalhei com apostadores, gente que tinha mestrado e doutorado, né? E mesmo assim não consegue, de certa forma, evitar o contexto de apostas, né? Então, é interessante isso que você falou, né? Porque quando a gente pensa em impulsividade, a gente tem uma ideia geral de impulsividade, e uma das coisas assim que às vezes me chama atenção, eu ia dizer que incomoda, mas é que me chama atenção, né? Quando a gente está pensando numa perspectiva ligada à ciência, né? A gente sempre tem a questão da linguagem, né? Do que a gente considera impulsividade, a questão do conceito de impulsividade. E geralmente a gente pensa na impulsividade como atitudes intempestivas, sem planejamento ou sem uma avaliação adequada das consequências delas, né? E na verdade eu gosto de dizer que impulsividade é alguma coisa que deu errado, certo? Você só julga algo como impulsivo quando ela deu merda, né? Quando a coisa efetivamente não deu errado, a gente tende a reproduzir ela, né? E por isso que a coisa da aposta, ela chama atenção, porque geralmente a gente perde muito mais do que ganha, né? E as perdas que deveriam ter um efeito punitivo não tem o efeito punitivo que a gente espera nela. Então, se a pessoa perde e continua apostando, tem alguma outra coisa que está controlando esse comportamento, que não é aposta, né? E eu acredito que é esse estado afetivo que permeia as apostas, né? Da expectativa de reforço, que às vezes ela inclusive é mais interessante que o próprio reforço. É isso que eu falo. Às vezes o cara fica na expectativa de reforço. Ele ganha, mas opa, ganhei, estou satisfeito. Ele não tem uma saciedade em relação a isso. Cheguei no meu objetivo de ganho hoje. Não, ele quer continuar naquele cenário ali, né? Então, eu diria que em alguns aspectos a aposta funciona como uma substância. O Schultz, que é o Wolfram Schultz, que é um dos caras que mais trabalhou para contextualizar a dopamina num lugar de neurotransmissor da motivação e não da recompensa, no estudo clássico dele que ele publicou na Neuron, se eu não me engano,
acho que foi, onde ele ensina lá o macaquinho que tem a luz, e aí ele trabalha. Quando a recompensa é 100%, ele vê que o nível de atividade dopaminérgica do núcleo accumbens, ele aumenta quando o macaquinho vê a luz e tá trabalhando para obter a recompensa. Então o macaquinho vê a luz, ele aperta 10 vezes um botão, explode dopamina, até porque o movimento tem um contexto dos neurônios da substância nígra e tal, isso, né? Ali, ligados à movimentação. Isso. Aí, beleza, ele terminou de trabalhar a mamadeirinha com suco, que a recompensa dele tá vindo até ele, a dopamina fica normal, fica basal. Aí quando ele bebe, o suquinho dá um pequeno pico de dopamina, mas o aumento foi aqui. Agora, quando ele pega num outro grupo, numa outra coorte de macacos, e ele joga a recompensa para 50% de chance de vir, ou seja, a recompensa fica intermitente, fica imprevisível. A dopamina explode. A dopamina explode, cara. Ela dá aquele primeiro pico do trabalho e aí naquele delay até vir a recompensa que o macaquinho tá vendo, porque a mamadeira no experimento vem por um trilho, né? Eu vou te fazer uma... Só deixa eu complementar pra galera. Desculpa, é que eu me empolgo, é impossível. A mamadeira tá isolada por uma fita, né? E aí o macaquinho não sabe se o que tem dentro é suco ou água, porque o bicho, você sabe, eles aprendem, né? Eles sabem ver a cor do líquido e associa por associação. Então quando eles deixam intermitente a recompensa e o macaquinho só vai saber quando a recompensa chegar nele se é de fato uma recompensa ou é água, cara, enquanto a mamadeirinha tá vindo, a dopamina aumenta tipo coisa de 200% do nível que tava anteriormente. Talvez os 50%, e se ele joga para 80% a chance do suco vir, a dopamina não aumenta tanto porque começa a ficar perto do previsível. Então ele sabe que mais ou menos que a chance de vir é maior. Então quanto mais imprevisível, quanto mais o componente talvez existir, maior é a explosão dopaminérgica. E acho que os jogos fazem muito bem isso, né? Pescar. Pessoas são viciadas até alta aderência em pescar por causa dessa imprevisibilidade, cara. Talvez eu participe dessa bolha, mas a bolha dos pescadores vai aparecer aqui, velho. Mas assim, a diferença... Por causa da imprevisibilidade. Exatamente, mas a diferença da pesca é que ela é uma coisa mais vagarosa. Sim. Diferente de um cassino online no celular. Isso. E além disso, o celular, ele pelo fato de ser uma configuração tecnológica, o aplicativo do cassino, ele permite com que você tenha flexibilidade de marketing. Luzinha, barulhinho de dinheiro... velho. Um monte de botão brilhoso. Cara, mas eu vou te falar um negócio pra mim, assim, e eu acho que não tem como controlar isso. É o mesmo problema que a gente tem na pornografia, certo? Então eu acho que, de certa maneira, assim, a grande questão, e tem um corte do Flow que eu falo isso, e o corte estourou de viralização, que eu digo que mais difícil tratar pornografia, um viciado em pornografia, do que um viciado em cocaína, né? Daí aparece os caras que usaram cocaína, se sente ressentido, né? Você não tá considerando meu sofrimento, mas é porque a cocaína você tem que dar biqueira, né? A bet e a pornografia, elas estão no teu bolso o tempo todo, né, cara? E elas não alteram o teu comportamento, né? Não, você cocaína. Pode... não, e tem outra coisa. Você pode estar no trabalho e estar jogando. Eu costumo dizer que o vape, o cigarrinho eletrônico, eu costumo dizer que a bet no celular, porque a galera fala, não, mas sempre existiu aposta, muito provavelmente desde a época da Grécia existiu aposta. Sim, Coliseu, tudo sempre existiu. O jogo do bicho. Sim. A questão é que o empacotamento e a facilidade no celular, você tirou várias barreiras. Exatamente. E qualquer pessoa, Fábio não me deixa mentir, qualquer pessoa que estuda vício sabe que quanto mais barreiras você colocar, menor vai ser a probabilidade de adesão. O vape, cara, pra mim, é a bet dos cigarros. Perfeito. Porque ele não cheira, no caso, ele não fede, é rápido, você pode fumar num lugar fechado que não tem aquele fedor, você não fica com aquele fedorão, ele não tem um gosto ruim. Então, muita gente que não viciaria no cigarro por essas características desagradáveis, vai viciar no vape. Além disso, é gostosinho. Tem gosto de frutas, né? Docinho, tem uns que é docinho. Existe uma preocupação de algumas indústrias de quebrar essas barreiras que impedem muita gente de acessar o vício, e a Betion fez isso muito bem, pô. Exatamente. Imagina se chega alguém, você é um extraterrestre e você sabe como funciona o comportamento humano e o sistema dopaminérgico humano. Aí chega um cara e fala pra você, ó, o seguinte... Lá na Terra, fizeram um aplicativo, você sabe todo o funcionamento da Terra. Fizeram um aplicativo que fica no celular. Eles te dão nas casas de aposta, eles te dão, e nos cassinos, principalmente nos cassinos, eles te dão 50, 500 reais de bônus. Cara, é quase igual dar uma carreira de cocaína de graça pra você. Ó, cheira aí, depois se você gostar, compra de mim. Então, eles te dão de bônus. É que nem tua mãe dizia, não aceita bala da rua que ela vem com cocaína dentro. Aí chega pra você e fala isso, tá na mão do cara.
é fácil dele entrar, é gamificado, é bonitinho, tem um monte de sonzinho, de dinheiro. E aí, se o cara te fala, deu errado, eu ia olhar e achar estranho. Fala, como deu errado, cara? Porque neurocientificamente tá muito bem empacotado para dar certo, né? Perfeito. Cara, e tem uma coisa interessante nisso, né? Do reforçamento intermitente. Porque a verdade é que, do ponto de vista da realidade, os reforçamentos são sempre intermitentes. Um macaco prego tentando quebrar uma noz, ele fica horas tentando ali naquela expectativa. Então você tem que manter... Talvez a próxima batida. Na próxima batida, né? Então a nossa natureza é feita, de certa forma, para estar mais sintonizada nos reforçamentos intermitentes. E é isso que você falou. Se você tem certeza que a coisa vai acontecer, perde essa expectativa e perde a graça. Né? E daí tem uma coisa interessante que você falou, né? E tem a ver com a impulsividade, que muitas vezes a gente associa, de forma até equivocada em alguns aspectos, a impulsividade a padrões de decisão muito rápida. Né? Tem esse perfil também, mas não é só esse perfil da impulsividade. Mas quando você coloca pornografia ou o jogo dentro do celular, você tira esse intervalo de tempo onde você pode ter uma reflexão mais demorada e frear esse comportamento. Né? Então, a frenagem desse comportamento se torna mais difícil. Né? Por quê? Porque ela requer um processamento mais elaborado. Processamento elaborado é mais custoso e demora mais tempo. Né? Então, de certa forma, se a gente pensar especificamente no vício em apostas, ele não te dá chance de refletir. Né? E aí tem essa coisa assim, de você não ter acesso às informações que, de certa maneira, fariam com que você evitaria as apostas. Né? Então a gente tem um padrão, que nem você disse, empacotado ali no celular, que faz com que o teu comportamento seja cada vez mais imediatista. Sem que você tenha acesso a essas reflexões mais demoradas, né? Perigoso, né, cara? Eu acho que vai ser bom para quem trabalha com psicologia, né? Vai criar um mercado enorme. Mas vai criar um mercado, já está criando um mercado. Mas tem um grande problema que você falou, uma questão do suicídio relacionada a isso, e a segunda coisa é que geralmente o apostador ele não tem dinheiro para psicoterapia. Se ele tiver o dinheiro para psicoterapia, ele aposta, certo? Geralmente algum cônjuge, alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E é mais difícil a gente assumir o vício em apostas como uma doença. Cara, a gente está falando de apostas agora. Eu acho que você era mais novo, mas a gente tinha os bingos. Aqui no Beira-Mar Shop tinha um bingo, cara. Você chegava ali segunda-feira, 2h da tarde, estava cheio o bingo, né? E foi um problema também que foram proibidos, né? Porque várias pessoas, em especial idosas, passavam a tarde ali no bingo jogando, né, cara? Então, tem esse apelo.